Salve, salve, galerinha do canal. Vamos lá para mais uma brincadeira saudável, sadia. Nossa terceira aula, né? Nosso terceiro vídeo, né? Então, gente, assista o vídeo anterior, tá? Nós temos os vídeos anteriores. Qual foi o assunto que eu vi, gente? Me ajuda aí. Nós vimos sociedade, né, gente? Economia. Nós debatemos muita coisa nos dois vídeos anteriores, tá? Ele é dividido em duas partes. Então acompanhem lá. Esse vídeo é mais um vídeo, tá, gente? Que serve para o povo da SEMEC e que serve também para o povo da SEMAD. Acompanhe aí, gente, a rede social do professor, né? O Instagram, professor._Rogério Silva. Nós temos uma série de aulas presenciais no curso Hertz, no Fatrim, né? no curso Supremo. Inclusive eu terei um mini curso agora, logo no curso Hertz, tá certo, gente? Várias maratonas. Então a programação toda tá lá no Instagram do professor. Então vamos lá, gente, sem muitas delongas, prosseguindo, relações internacionais. Então o que bombou nos últimos meses aí, né, gente? O discurso do presidente Bolsonaro na ONU, né? A COP26, a relação do Brasil com a Venezuela, as questões do Mercosul. Então tudo isso vocês devem ficar antenados, tá, gente? O pessoal da SEMEC, muito mais a nível de conhecimentos gerais, né? O que é a ONU, o que é o Mercosul, o que é o G20, tá certo, gente? Já o pessoal da SEMAD ficar muito mais ligado na questão das notícias, né? Então, do lado direito, você tem aí a fronteira Brasil-Venezuela. Durante a pandemia foi muito importante essa fronteira, já que a Venezuela cedeu oxigênio para Manaus, né? Hoje tem um debate muito grande a questão do fornecimento energético da Venezuela para com o Brasil, com a hidrelétrica de Guri. E do lado esquerdo, o presidente Bolsonaro comendo pizza, né, na rua, segundo alguns órgãos de imprensa, tá, gente? Segundo alguns órgãos de imprensa, porque ele não poderia entrar, já que ele era o único que não era vacinado, né? A comitiva do Brasil, aí, né, uma parte da comitiva, e por ele não ser vacinado, gente, não poderia adentrar em alguns recintos, né, de Nova York, né? Até o prefeito fez muitas críticas a ele. Seguimos, a ONU, gente, ela foi criada pós Segunda Guerra Mundial, Organização das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas, que tem como principal objetivo, gente, promover a paz mundial, né? Sempre depois, gente, de grandes guerras mundiais, surgiram essas associações internacionais para tentar, né, gente, promover a paz mundial. Lembrando que a ONU se envolve em outras relações, como no âmbito da cultura e no âmbito da educação, e nós temos a presença da Unesco, correto? Então o Brasil, gente, sempre teve ali junto da ONU, dentro dessas relações internacionais. Então, pós Segunda Guerra Mundial, ela iniciou com 51 membros, né? Atualmente conta com mais de 190. E o Brasil, ele participou da primeira sessão especial da Assembleia da ONU, né? A Assembleia ainda está com acento ali, tem que tirar, né? Da galerinha de português. Então, Oswaldo Aranha presidiu a primeira sessão especial da ONU, né? O Brasil foi um dos primeiros, gente, a assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por isso, por uma questão de tradição, o Brasil sempre abre a Assembleia da ONU, já que ele teve ali na liderança da Declaração dos Direitos Universais e também no primeiro discurso da ONU pelo nosso querido diplomata aí, Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha. O Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU, né? Ele que tem ali o poder de discutir as sanções econômicas
para com um país que não esteja obedecendo os parâmetros da ONU. E nós temos desses 15, 5 membros permanentes, que têm o poder de veto, que têm o poder de decisão de guerra ou paz, tá? O secretário-geral da ONU, tá aí a foto dele, o português, gente boa, Antônio Guterres, né? O secretário-geral, gente, ele é nomeado por um mandato de 5 anos, tá, gente? Que pode ser renovado. Então, o secretário atual aí, gente, da ONU é o Antônio Guterres. Isso já mais para a galerinha da CEMAD, tá, gente? Sempre eu vou pontuando aqui o que eu acho mais provável de vir na prova. Então, aqui, para todos, gente, vocês têm que observar os membros permanentes que estão ali no meio, tá, gente? Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, França e China, tá certo, gente? São eles que decidem se vai ter guerra, se vai ter paz. Eles têm o grande poder dentro da ONU. O Brasil, gente, ele sonha em um dia fazer parte desse grupo seleto da ONU, mas ele não consegue resolver nem os problemas nacionais, imagine os problemas internacionais. Mas o Brasil sempre dá apoio, tá, gente, às missões de paz da ONU, como, por exemplo, no Haiti. Foi um grande exemplo da presença das Forças Armadas brasileiras, muito bacana. Os outros locais, as outras cadeiras da ONU, né, elas são mudadas, né, elas são alternadas entre os países de regiões. Tá aí, olha, América Latina, Caribe, Europa, país africano, Europa Oriental, Ásia Pacífico e África, né? Existe uma alternância nas cadeiras para debater as questões mais importantes do mundo. G20. O que é o G20? O G20, gente, é a reunião da galera que tem a grana. São as 20 maiores economias do mundo. Representam 90% do produto interno do mundo. Então, destaque primeiramente para o G8, né, com a presença da Rússia, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá. Só que depois tem a galerinha ali da série B, né, onde nós estamos, juntamente com a África do Sul, Indonésia. Só que a China, né, gente, nos últimos anos, ela ganhou grande destaque, né? Lembrando que esse grupo aí, gente, ele foi criado ali aproximadamente em 1999. Então, em 99, a China ainda não era essa superpotência, tá certo? E a União Europeia, né, diferentemente, já marcava o seu espaço ali, beleza? Então, o G20 é a união das maiores economias do planeta. São as 20, né? Inclusive, elas estão debatendo muito hoje, atualmente, a questão do aquecimento global, beleza? Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Seguimos, tá? Aqui, gente, blocos econômicos, uma revisão rápida sobre os blocos econômicos. Essa foi uma tendência, gente, constituída e consolidada na globalização, onde os países se unem com outros países para negociarem com outros, não de forma mais unilateral, agora de forma de bloco. A PEC negocia com a União Europeia. Não vai ser a Coreia do Sul que vai negociar com o Reino Unido. Deu para entender? O NAFTA os Estados Unidos vai negociar com a França. Não é a França que vai negociar de forma unilateral com os Estados Unidos. Quem quebrou, gente, um pouco essa lógica foi o ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, tá, gente? Ele mandou esses blocos se lascarem, ele queria negociar tete a tete, de forma unilateral, com cada país. Então, nós temos aí a PEC, fundada no final da década de 90, você tem a União Europeia sendo construída desde a década de 50. Olha como foi lento esse processo de formação da União Europeia, né? Consolidada com a criação do euro ali na década de 90 e o NAFTA também década de 90. Daqui a pouco você vai ver, gente, como isso é uma modinha da década de 90 quando a gente for analisar o Mercosul. Questão de prova, né, gente? Agora a União Europeia tem 27 membros. Por quê? Porque o Reino Unido saiu. Foi o Brexit,
né? O Brexit que trouxe consequências sociais muito grandes, como, por exemplo, a carência no transporte de combustível, né? Muitos imigrantes deixaram o Reino Unido e não mais voltaram. E agora está faltando caminhoneiros lá no Reino Unido, beleza? Então nós temos esses blocos econômicos ali, final da década de 90, consolidados como uma nova ordem do sistema capitalista, uma fase da globalização. E aqui, gente, na América do Sul, não poderia ser diferente, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, eles observaram toda essa movimentação internacional. Eles observavam que no futuro seria a negociação de bloco para bloco, que assim os países se fortaleciam nos acordos econômicos, né? Nas tarifas alfandegárias, aduaneiras, na cobrança dos impostos, dentro das relações de importação e exportação. Então a galera da América do Sul falou, ei, bora se organizar, senão o bicho vai pegar para o nosso lado. Eles se organizaram, né? Então nós temos aí os membros fundadores, o nome do tratado é Tratado de Asunción, beleza? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente entrou a Venezuela. Só que a Venezuela, gente, ela foi suspensa, né? Lembrando que nós temos vários países daqui da América do Sul que são parceiros do Mercosul, né? São os estados associados. Então, muito bom o Mercosul para quem vai viajar, por exemplo, e não precisa utilizar os passaportes, beleza? A Venezuela ela foi suspensa do Mercosul justamente por conta daqueles embates provocados pela ditadura de Nicolás Maduro. Galera, aqui eu estou explicando muito rápido, tá, gente? Logicamente que na nossa aula presencial é um pouco mais lento, né? Um pouco mais gradativo. Nós temos exercícios, tá? Eu convido a todos a assistir qualquer dia uma aula presencial. O pessoal da SEMAD, o pessoal da SEMEC, beleza? Então vamos lá, gente. O Mercosul representava, né, o oitavo maior PIB mundial, né? Isso em 2019. Então tá aí a importância, né, da união dos países e o que demonstra o nosso poder econômico. Não esqueçam, gente, que o Brasil ele é muito interessante para o mundo por conta da floresta amazônica e por conta do nosso mercado consumidor, né? Por conta da nossa população, como eu já falei aqui, a sexta maior do mundo e as nossas riquezas naturais. Então, qualquer empresa séria, né, tem interesse em investir no Brasil, né? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Se 100 milhões, a metade, consumir o produto dessa empresa, são trilhões e trilhões de lucro. Grupo de Lima, eu já vi isso em questão de prova em 2021, tá, gente? E também antes da pandemia eu já vi várias questões de prova. O que foi o Grupo de Lima? O Grupo de Lima, gente, ele foi criado, né, para debater as questões da Venezuela. Como vários países aqui da América, inclusive os Estados Unidos, né, poderiam auxiliar em uma possível solução, tá, dos problemas venezuelanos, né? Os Estados Unidos ele fica ali por debaixo dos panos, tá, gente? Ele não é um membro oficial, ele tem vergonhazinha de participar do Grupo de Lima, mas sempre ele envia alguém para ficar debatendo, para ficar escutando, para levar as informações para o seu presidente da República, né, que isso é muito importante dentro da política externa norte-americana, já que a Venezuela detém, né, uma das grandes reservas de petróleo do planeta. Então, gente, para alguns países como o Brasil, né, reconheceram o Guaidó como presidente da Venezuela. Outros países que compõem o Grupo de Lima não reconhecem o Guaidó, reconhecem o Nicolás Maduro. Como, por exemplo, agora, essa mudança foi agora, em 2021, né, a Argentina. Então, a Argentina se afastou do Grupo de Lima. Não confunde, tá, gente? O Grupo de Lima não é um bloco econômico, né? É uma associação dos ministros das relações exteriores. É um grupo para debater as questões democráticas ou ausência dessa democracia na Venezuela. Aqui nós temos os BRICS, né? O BRICS é a união de países emergentes.
5 países emergentes que estavam decolando ali no início dos anos 2000. Juntos representavam 42% da população, né? Isso já aumentou, tá, gente? 23% do PIB mundial, 30% do território e 18% do comércio mundial, liderados logicamente pela Índia, China e Rússia. O Brasil está encostado ali juntamente com a África do Sul. Esse Szinho aí, gente, no final, porque inicialmente era BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Depois entrou a África do Sul, né? Então eles se reúnem, tá, anualmente, para ver como um pode ajudar o outro e fazer frente aos interesses econômicos de outras associações internacionais. Então tá aí, gente. BRICS é o agrupamento formado por 5 grandes países emergentes. Infelizmente, gente, nós estamos ficando para trás, né? Brasil e África do Sul estão muito mal das pernas no século XXI. Já a Índia melhorou muitos aspectos socioeconômicos, né? O problema da Índia são as questões de saneamento básico, mas a Índia consegue produzir muita vacina, por exemplo. A China nem precisamos comentar, né? Mesmo sendo o foco da pandemia, ela conseguiu, entre aspas, controlar a pandemia. Os lascados aí do BRICS é o Brasil e a África do Sul, inclusive com denúncias de corrupção, impeachment, acusações gravíssimas contra os seus presidentes da República. Nos últimos anos foram muito difíceis para Brasil e África do Sul. Falamos de terrorismo, olha aqui, gente, esse resumo top. Questão de prova, olha aí, galera da SEMEC, olha aí a galera da SEMAD, mas muito mais pro lado da SEMAD aí, tá, gente? Conhecimentos gerais, de onde é o Talibã, Afeganistão, Al-Qaeda também de Osama Bin Laden dominou ali durante muitos anos, né? O Estado Islâmico, gente, o Estado Islâmico já tem suas células terroristas no Iraque, né? Na Síria. E o Boko Haram, muito difícil vir em prova, tá, gente? Mas se aparecer, é uma questão difícil. O Boko Haram é um grupo terrorista da África, é um grupo terrorista da Nigéria, de Camarões, né, de Chad, né? Muito semelhante às práticas grosseiras, para não dizer outra coisa, do Estado Islâmico, beleza? Muito provável uma questão de prova, gente. Galerinha da SEMEC, presta atenção, galerinha da SEMEC, cuidado com isso na tua prova. Recentemente os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Quem está dominando lá? O Talibã. Quem é contra o Talibã agora no Afeganistão? O Estado Islâmico. Toma-te, bagulho doido. Talibã versus Estado Islâmico. O bicho tá pegando no Afeganistão. Coloquei até ali um mapinha do Afeganistão para dar destaque. Tá aqui, olha, Afeganistão. As tropas americanas deixaram o Afeganistão agora, em agosto de 2021, né? Segundo o Pentágono, mais de 120 mil americanos foram retirados. Foi um salve-se quem puder. Esse acordo de retirada, gente, foi ainda assinado pelo ex-presidente norte-americano, né? A população afegã nunca apoiou a presença maciça dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou no Afeganistão, né, como uma reação aos ataques terroristas sofridos no seu território, e tinha dificuldade em sair e deixar uma grande instabilidade, beleza? Olha aqui o Brasil junto com o tema aí, né, gente, Afeganistão, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pessoal da SEMEC, olha o nome do cara aí, Carlos França, e da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, assinaram portaria interministerial que regulamenta a concessão de visto temporário. Ah, professor, o Brasil deu uma grande ajuda para os pobres indivíduos do Afeganistão. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. É mais para fazer aquela capa, né? Porque, olha só a dificuldade. O visto é uma expectativa de ingresso no país e não acarreta na obrigação do Estado brasileiro de arcar despesas dos migrantes, né, para o Brasil.
O cara tá pobre, tá lascado, só com a roupa do corpo, gente. Ele vai ter dinheiro para vir para o Brasil? Claro que não. E pior, gente, nós não temos embaixada brasileira no Afeganistão. Então, quem quiser vir para o Brasil, o afegão que quiser vir para o Brasil, vai ter que primeiro pegar um avião para Teherã, para Doha, para Abu Dhabi. Nossa, baratinha a passagem de avião. Para pedir o seu visto. E depois, se o visto for concedido, ele pega um mototáxi e vem direto para o Brasil. Olha a grande dificuldade. Então isso é só para dizer que o Brasil está ajudando, né? Brasil na Assembleia Geral da ONU. Eu nem vou falar, gente, das questões polêmicas, das falácias do presidente da República. Eu vou falar simplesmente os pontos que podem ser mais direcionados na tua prova, né? O presidente brasileiro se encontrou com o primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido, né? E se encontrou com o presidente da extrema-direita da Polônia, o Andrzej Duda, né? E, logicamente, se encontrou com o grande chefe da reunião, né? O presidente da ONU, né? Da Assembleia Geral da ONU. Um dos grandes destaques aí, muito complicado, foi o nosso ministro da Saúde ter pego, né, ter sido ali descobriram que ele estava com Covid, né? O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a eleição no Brasil para ocupar uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU, né? Então agora, 2022 e 2023, né, a cada 2 anos o Brasil vai integrar lá aquela cadeira, né? E falou que o governo federal sempre ajudou os imigrantes, como por exemplo os venezuelanos, né? Isso é verdade, tá, gente? Isso nós não podemos negar. 400 mil venezuelanos, segundo o governo federal. E o Brasil, né, confirmou que sempre será contra o racismo e qualquer forma de intolerância, né? Uma convenção específica que ali aconteceu, né? Falou sobre a COP26, lembrou que participou de missões no Haiti, no Líbano, disse que vai proteger o meio ambiente, né? Tudo isso você já ouviu na grande mídia. Mas agora, passado alguns meses, você observou que o presidente do Brasil não foi à COP26. Quem foi foram os governadores, né, e os assessores do presidente. Ele teve receio de ir e ser alvo de grandes ataques dos grupos, né, das ONGs e até mesmo dos políticos que compuseram a COP26. Segurança, tá? Vamos para segurança. Não vai dar tempo de gravar o vídeo total, tá, gente? Então, ele vai sofrer um corte aqui a qualquer momento, mas depois eu lanço a segunda parte dessa aula. Então, gente, segurança. Então, a primeira lição que tu tem que ter de segurança, gente, é a função de cada polícia, tá, gente? Então, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida bonitinha aí, qual é o papel da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E não te esquece, tem aluno que nem sabe, imagine esquecer. Existe, gente, uma Polícia Ferroviária Federal, tá bom? Mas a nível de estado, gente, o que provavelmente pode ser cobrado, quando nós falamos aqui de o papel das polícias, é você não esquecer que a Polícia Civil, né, gente, tem a função judiciária, a função de investigação. Já a Polícia Militar é o patrulhamento, né, gente? É o serviço ostensivo. Olha só, gente, a nossa população carcerária. Já disse Darcy Ribeiro lá em 82, olha só como ele foi profético. Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. E foi isso que aconteceu no começo do século 21, né? Então, nos últimos meses, tá, gente, ali 2020, 2021, a população carcerária diminuiu um pouquinho. Mas nós temos, gente, ainda uma das maiores populações carcerárias do planeta, tá? Se todo mundo for preso, gente, todo mundo que está ali já cumprindo pena, né, e fora a galera que está esperando o julgamento, nós teríamos mais de 750 mil pessoas encarceradas. Nesse ritmo, gente, daqui aos próximos 5, 10 anos, nós teremos 1 milhão de pessoas presas. É um número muito grande, tá, gente? Ah, professor, mas para não ser preso, só não cometer crime. Não é bem assim, gente. Isso demonstra que nós estamos falhando enquanto sociedade e o sistema público, né, de segurança pública também está falhando, o sistema judiciário, os nossos políticos, toda a sociedade
está falhando, né? Então, o sistema penitenciário tem cerca de 440 mil vagas em presídios. Nós temos quase que o dobro de pessoas presas ou para serem presas, né? Então, o déficit carcerário é muito grande. As nossas cadeias, na verdade, são verdadeiros depósitos humanos. Aí, para você aprender, tá, gente? Atenção aí, a galera da SEMAD. Essa informação muito importante para a galera da SEMAD, tá? Conhecimentos gerais, presídios federais. Observa aí, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 presídios federais na imagem. Só que agora, né, por volta de 2018, em 2018, foi inaugurado mais um em Brasília. Será que tem gente para aprender em Brasília? Tem bastante, né? Observe, gente, que esses presídios, eles foram inaugurados, né, todos nos anos 2000. Então, observa como é novo essa questão do sistema penitenciário federal. Geralmente serve para aprisionar os indivíduos das facções, né? Olha aqui a população carcerária no Pará. A população carcerária está crescendo. 2015, 2018, né? Cada vez mais está crescendo. Então aqui eu trouxe números atuais, tá, gente? A população carcerária que era de 19 mil presos, agora está acima dos 22 mil. Né? E quantas vagas nós temos? Apenas 11 mil. Então aí você observa, né, o quanto estão lotados os nossos presídios paraenses. 90 e poucos por cento são de homens, 6 e poucos, 7% são de mulheres, né? Ali você observa já a proporção entre presos provisórios e condenados, né? Então nós temos muito presos provisórios. Olha aí, gente, isso é um problema judiciário, tá, gente? 38%. Aqui eu coloquei só uma comparação, né? Quantos mil presos tem em São Paulo? Mais de 200 mil. Meu Deus do céu, é muita gente presa, né? Cada preso custa em média R$2.000 por mês. Esse valor está até um pouquinho mais acima já, tá, gente? Enquanto que uma criança na escola pública, ela custa em média R$500 a R$600. Olha só como nós estamos falhando enquanto sociedade, né? Então, um preso custa mais de R$2.000 e uma criança na escola pública custa R$500, R$600. 4 vezes menos, né? Então, muita coisa precisa mudar no Brasil, gente, para a gente chegar a um país de primeiro mundo, né? Começando pela educação, né? E por todas essas questões socioeconômicas, né? Aí você observa, gente, dá uma pausa no teu vídeo aí, gente, para você analisar as grandes chacinas, né? As grandes mortes nos presídios, né? Em Altamira, ficou muito famoso a nível internacional, mais de 50 pessoas mortas. Nos últimos meses, gente, houve uma redução dos índices de criminalidade, 2020, 2021, né? E uma das análises possíveis por conta desses índices de criminalidade foi o desenvolvimento desse projeto do governo federal, juntamente com a pandemia, tá, gente? Então você soma aí, né? Porque nós tivemos redução de alguns índices de criminalidade, principalmente nos estados, né? Por conta da pandemia, que até o bandido ficou com medo, né? E por conta também desse projeto, né? Onde o governo federal enviou para esses municípios, incluindo aqui a nossa região metropolitana, nós temos Ananindeua, né? Enviou a Força Nacional. Então a presença militar foi muito forte, logicamente também tentando de forma paralela adotar projetos sociais, como você observa atualmente, né? A usina de paz propagada pelo governo estadual, tá? Usina de paz, nós temos uma em Ananindeua, no Icuí, Guajará, né? Então você observa, gente, que essas cidades escolhidas para o projeto piloto, né? Cada cidade é de uma região do país, né? Pará no norte, Espírito Santo ali no sudeste, Goiás no centro-oeste, Pernambuco no nordeste e São José dos Pinhais colado a Curitiba no Paraná. Nome do projeto, ainda na época que o Sérgio Moro era parceiro do Bolsonaro, né? Projeto Em Frente Brasil.